Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Hoje é o nosso 32º episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. Na última aula a gente falou de um sintoma muito importante para o paciente, mas muitas vezes ignorado pelo médico, que é a dor. E hoje a gente vai falar de um outro igualmente deixado de lado, que é a insônia e a sonolência. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho e, se possível, ativar o sininho para obter mais vídeos e informações. Atualmente, nós compreendemos a alteração do sono como um contínuo. Isso é, um espectro de sintomas, tanto para mais quanto para menos. É como se fossem aqueles botões que a gente consegue diminuir ou aumentar, como se fosse um botão de fogão. Em uma das pontas, a gente consegue aumentar bastante, como se fosse uma ativação excessiva, no caso do sono, uma pessoa super alerta, e também deixar no mínimo, que é a hipoativação, que é uma pessoa sonolenta. E no meio termo, a gente tem uma pessoa vigil, consciente e também focada no seu ambiente. E dependendo do horário, a gente chama o tal sintoma de uma forma diferente. Então, pensando aí nas situações de hiperativação dessa questão. Se tiver hiperativado de dia, a pessoa vai ficar hipervigil, ansiosa e até ter um prejuízo cognitivo, porque não está conseguindo prestar atenção na tarefa. E se tiver hiperativado de noite, vai vir a insônia. Por outro lado, se tiver hipoativado de dia, a pessoa vai ficar desatenta, muitas vezes vai ter um ataque de sono, vai pescar durante as atividades e ter por consequência um prejuízo cognitivo. E se tiver uma hipoatividade de noite, vai ter uma sonolência excessiva ou simplesmente sono. Então, explicando como ambas as situações levam a uma alteração dos neurônios piramidais corticais, pode haver alteração cognitiva dos dois lados. E nesse processo todo, que é super complexo, há, pelo que a gente entende, a ação de 5 neurotransmissores principais: noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico, histaminérgico e colinérgico, principalmente agindo na região do sistema ativador reticular ascendente, ou na sigla SARA para os mais íntimos. Além desse sistema, que por si só já é muito importante, e a gente já até falou nos outros episódios passados, explicando cada neurotransmissor, há outros botões na região do hipotálamo. Só que, em vez de ser aqueles botões que aumenta e diminui, nessa situação é um botão de liga e desliga, como se fosse um interruptor ou botão de silenciar que a gente tem no celular. Quando a gente aperta esse botão para ligar, a gente ativa o promotor de vigília. Ele está localizado numa região específica do hipotálamo chamado núcleo túbero-mamilar. E o neurotransmissor envolvido nessa ativação é a histamina. E o botão de desliga, também na região do hipotálamo, é o núcleo pré-óptico ventrolateral, que é regulado pelo GABA, que é o principal inibidor do sistema nervoso central. Além desse botão de liga e desliga, a gente tem alguns reguladores importantes nessa região. Primeiro delas é o hipotálamo lateral. Ele é um órgão bilateral muito importante para um diagnóstico que a gente conhece chamado narcolepsia, onde esses neurônios estão danificados e prejudicam a manutenção da vigilância da pessoa. Nessa região há neuropeptídeos chamados orexina e hipocretina que vão fazer a regulação disso tudo. O segundo órgão é o núcleo supraquiasmático, onde age a melatonina sobre o ciclo circadiano, que a gente já falou no episódio 25. E também um outro, mais recente, que é o neurotransmissor adenosina, sobre o ciclo ultradiano, que é o ciclo do sono, fase REM, fase não REM, que foi um achado recente porque eles descobriram que a cafeína é um grande antagonista de adenosina. Bom, nessas imagens a gente vai entender um pouquinho melhor o que a gente já falou. Aqui nessa, a gente divide em hipoativação em azul e hiperativação em vermelho, que é o tal espectro ou contínuo que a gente falou. Então começa com sono, sonolência excessiva, alteração cognitiva e também a falta de atenção. E do outro lado começa com uma hipervigilância, alteração cognitiva, pânico e medo, e por fim até alucinações durante esse período. E no meio termo, a gente tem a pessoa focada, vigil e consciente. Nesse esquema aqui, a gente entende
três órgãos principais: o córtex em cima, do lado esquerdo o núcleo túbero-mamilar, do lado direito o núcleo pré-óptico ventrolateral, representando aí o córtex, o promotor de vigília e o promotor de sono. Em verde a gente vê os reguladores, né, o hipotálamo lateral e o núcleo supraquiasmático. A gente pode ver nessa primeira imagem que é uma situação de dia, uma pessoa alerta, com o botão ligado sem estar silenciado. Então há uma ativação dos promotores de vigília, comunicando aí com o córtex através do neurônio estaminérgico, que promove a vigília. E ele acaba inibindo o núcleo pré-óptico ventrolateral através do neurônio GABAérgico. Por outro lado, numa situação de noite, quando a gente quer que ele silencie essa ativação, o promotor de sono ou o núcleo pré-óptico ventrolateral, ele vai inibir o núcleo túbero-mamilar, que por sua vez não vai conseguir se comunicar com o córtex. Então, basicamente, o hipotálamo lateral ele regula para cima, hiperativando, e o núcleo supraquiasmático ele regula para baixo, hipoativando. E esse assunto é muito complexo, então a gente vai dividir em duas aulas diferentes. Hoje a gente vai focar no ficar acordado, na vigília, nos promotores de vigília. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a insônia e os promotores de sono. Mas antes da gente começar falando dos medicamentos, vamos falar da histamina. Ele é um dos neurotransmissores principais para a vigília, como a gente viu na última imagem. E ela é produzida através de um aminoácido chamado histidina. Ela é absorvida através de transportadores de histidina para dentro do neurônio estaminérgico. E lá ela é convertida em histamina através da histidina descarboxilase. É um processo um pouco mais simples. E do outro lado, para ser destruída, é passada por dois processos. Primeiro, a histamina é transformada em N-metilhistamina através da enzima histamina N-metiltransferase. E depois a N-metilhistamina ela é transformada em ácido N-metilindolacético através da enzima monoamina oxidase do tipo B e terminando a reação. Um detalhe importante é que a histamina também não tem bomba de recaptação, então ela funciona igual a dopamina no córtex pré-frontal, através de difusão. Em relação aos receptores, a gente tem o receptor histamina do tipo 1, 2, 3 e 4. Os dois primeiros, eles são pós-sinápticos e o terceiro, ele é pré-sináptico, um autorreceptor. Começamos aí com o H1, que é o principal, pois ele é o alvo dos medicamentos que a gente chama de antihistamínicos ou antialérgicos, né, que às vezes as pessoas usam para dormir. Após a ligação de histamina ao receptor H1, a ativação de sistema de segundo mensageiro, então proteína G, fosfatidil-inositol, fator de transcrição CFOS, tudo que a gente já falou no episódio 4. E por fim, resultando aí na vigília. Porém, se a gente bloquear esse sistema através de antihistamínicos, vai haver prejuízo na comunicação do núcleo tuberomamilar e o córtex, causando sonolência nessas pessoas. O H2, apesar de provavelmente ter ação na vigília, também através de proteína G, ele é mais importante na secreção de ácidos estomacais, sendo uma das formas de tratamento para úlceras e azias. E o receptor histamina do tipo 4, ele é fora do sistema nervoso central, então a gente nem vai falar. O H3, como a gente falou, ele está pré-sináptico, ele é um autorreceptor, então quando a histamina se liga a ele, há um feedback negativo, resultando em diminuição da produção de histamina nesses neurônios. Algumas pesquisas estão até agindo sobre esse receptor e recentemente foi lançada uma medicação chamada pitolisant na Europa. Fora esses, a histamina ele também consegue se comunicar com o receptor NMDA através de um sítio de modulador alostérico, também chamado de sítio poliamínico. Porém, a gente não entende totalmente como que isso funciona. Então nessa imagem a gente consegue ver a histidina fora do neurônio estaminérgico, ele é colocado para dentro através do transportador e ali através da histidina descarboxilase é feito a histamina. Lembrando que a histamina ele não consegue ser recaptado e para ser destruído é passado por duas enzimas. Primeiro a histamina N-metiltransferase que vai juntar um metil com a histamina e depois a mal do tipo B destruindo isso tudo, formando o ácido N-metilindolacético. E os receptores H1 e H2 por segundo mensageiro, o H1 passando pela proteína G, fosfatidil-inositol e o fator de transcrição CFOS,
e o H2 passando por AMP cíclico, fosfoquinase A e o produto gênico CREP. O H3 que está no pré-sináptico, que é o autorreceptor, e também o NMDA no sítio de modulador alostérico. E quais são os principais promotores de vigília que a gente tem? São 4: modafinila, estimulantes, cafeína e GHB. A modafinila, ele não tem um mecanismo de ação definido. Eles acreditam que eles ativem os neurônios do núcleo tuberomamilar, que é o promotor de vigília, e também o hipotálamo lateral, que é o regulador dessa vigília, portanto agindo sobre histamina e orexina. Entretanto, essa da orexina não parece ser o mecanismo principal, até porque a modafinila é um tratamento para narcolepsia, só que a narcolepsia ali tem esses próprios neurônios já lesionados, então a gente acredita que seja mais por histamina. Mas todos esses efeitos parecem ser consequência de outro mecanismo. A modafinila é um inibidor do transportador DAT de dopamina. Apesar de baixa afinidade entre essas duas estruturas, ela tem uma ocupação completa, controlada e de longa duração, mais ou menos 6 a 8 horas. Isso causa aumento da tonicidade de dopamina, um termo que a gente usou mais no episódio 30 como inibição tônica lá nos GABAs, e tudo isso vai ativar o córtex através do núcleo tuberomamilar e do hipotálamo lateral. E além da modafinila, tem o enantiômero R, que é a armodafinila, um medicamento mais recente, com meia-vida maior, cerca de 6 a 14 horas, possibilitando o uso uma vez ao dia e melhorando a adesão do paciente. A segunda medicação é a cafeína, considerada a substância psicoativa mais consumida do mundo. Ela é um antagonista de purina. E o que é isso? São neurotransmissores endógenos, então que a gente mesmo produz, sendo a adenosina o principal. Esses receptores de adenosina, eles se encontram do lado dos receptores dopaminérgicos, como a gente pode ver nessa figura. Portanto, caso a adenosina se conecte a esse receptor, ele acaba diminuindo a sensibilidade do receptor D2. Daí, se a gente usar um antagonista de purina, que é o caso da cafeína, dos chás e dos cafés, a gente vai ter a inibição da inibição e aí a gente vai ter uma ativação dopaminérgica. Terceira é o GHB, ou a gama-hidroxibutirato, ou também chamado de oxibato de sódio, que é um dos tratamentos da narcolepsia e cataplexia. Porém, ela ficou mais conhecida como um dos medicamentos do Boa Noite Cinderela. Mas como assim? Como que é um promotor de vigília se faz a pessoa dormir? É porque, se a gente usar terapeuticamente, ele atua aumentando o sono de ondas lentas e, consequentemente, descansando mais a pessoa durante a noite, e aí deixando a pessoa mais desperta durante o dia. Mais especificamente, ele é um agonista parcial dos receptores GABA do tipo B. E uma curiosidade, ele também foi utilizado como uma substância de doping, que é aquela prática de métodos ilícitos para conseguir um melhor desempenho físico esportivo. Porque os atletas, quando tomavam essa substância, eles dormiam melhor e tinham maior produção de hormônio de crescimento. Dessa forma, foi banida aí do esporte. E por todos esses motivos, tanto do Boa Noite Cinderela quanto do doping, é um medicamento controlado e muito bem fiscalizado. E por fim, os estimulantes, que na verdade a gente vai falar daqui 2 episódios, quando a gente vai falar de TDAH. Mas de qualquer forma, tanto os estimulantes anfetamínico, que é a lisdexanfetamina, e os não anfetamínicos, que é o metilfenidato, eles são inibidores do transportador DAT, então com um efeito parecido da modafinila. E é isso, pessoal, essa foi a aula. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Não se esqueçam de selecionar um dos vídeos aqui do lado para aprender um pouquinho mais. Bons estudos, pessoal!